Eu morei naquela casa por 12 anos. A vizinha mais próxima ficava a quase 1 quilômetro de distância, do outro lado da pastagem. Mas toda noite, pontualmente às 10, o rádio dela começava a tocar. O problema é que a dona Marlene morreu 6 meses antes de nós chegarmos. Quando meu pai anunciou que tinha comprado uma pequena propriedade na zona rural de Cerro, por uns $40.000, a promessa era de paz. Ar puro, silêncio, espaço. A casa principal era antiga, de fazenda, mas sólida. A única outra construção visível da nossa varanda era uma casinha de colônia, um pouco mais abaixo no morro, com seu telhado de telhas Marcélia já meio tomado pelo musgo. É da antiga dona, disse o corretor, passando a mão na nuca. A família já vendeu o terreno todo, mas a casa fica vazia. Na primeira noite, com o silêncio absoluto das 10 da noite caindo sobre nós, o som chegou claro como um convite. A estática de um rádio sendo sintonizado, seguida por uma música antiga, daquelas de marchinha de carnaval. Meu pai olhou para a janela escura, na direção da casinha, e sorriu. Bons vizinhos, disse. Gostam de música. Foi só no café da manhã do dia seguinte, ao comentar com o senhor que trazia o leite, que o silêncio dele nos deu o primeiro calafrio. Meu nome é Daniel. Isso tudo aconteceu entre meus 11 e meus 16 anos, naquele pedaço de Minas entre Cerro e Conceição do Mato dentro. A paisagem era uma série infinita de morros verdes, cortados por riachos de água escura e estradas de terra que desapareciam na neblina da manhã. A paz era um fato. Até ela se tornar uma espécie de vigilância. A descoberta sobre Dona Marlene foi casual, como tudo que é verdadeiramente perturbador. O senhor Benedito, que entregava o leite todas as madrugadas com sua caminhonete amassada, parou de repente de mexer o açúcar no café quando meu pai mencionou a música. O rádio do vizinho? Aquele toca marchinha? Pois é, meu pai respondeu, passando manteiga no pão. Toca toda noite, pontual. Até que é simpático. Benedito não levantou os olhos da xícara. O senhor comprou a fazenda dos herdeiros da dona Marlene, né não? Isso mesmo. Ela que morava na casinha ali? Uma pausa. Um gole de café lento. Morava. A dona Marlene faleceu no último inverno. Tosse ruim, idade. A família de São Paulo veio, tratou de vender tudo rápido. A casinha ficou como estava. Cheia das coisas dela. Só então ele olhou para meu pai, e depois para mim, com uma expressão que não era medo, mas algo mais pesado, resignação. Não tem luz elétrica lá. Faz tempo. Os fios caíram num temporal e ninguém nunca refez. A informação ficou pairando na cozinha quente. Meu pai deu uma risada curta, forçada. Então deve ser outro vizinho. Alguém mais adiante. Benedito apenas encolheu os ombros, terminou o café e se despediu. Mas a semente estava plantada. Naquela noite, quando o relógio da sala bateu 10 horas, como um ritual, a estática cortou o silêncio seguida da mesma marchinha, cabeleira do Zezé. Ninguém disse nada. Minha mãe fechou o livro que lia. Meu pai olhou fixamente para a janela escura. Eu, da minha cama, conseguia ver a casinha da dona Marlene como uma mancha mais escura contra o morro. Sem luz. Sem energia. O hábito se tornou parte da nossa rotina. O rádio tocava das 10 até quase meia-noite. Sempre as mesmas músicas, sempre com a mesma qualidade de som, entrecortada por chiados, como se fosse um aparelho antigo de válvula. Começamos a chamar, sem graça, de a programação da dona Marlene. Era nosso segredo familiar estranho, algo que nunca mencionávamos a visitantes. Tio Carlos veio de Belo Horizonte uma vez, na varanda à noite, perguntou, de onde está vindo essa música? Meu pai trocou um olhar rápido com minha mãe e disse, deve ser de alguma fazenda mais longe, o vento traz. O tio ficou quieto, ouvindo. Estranho. Parece vir ali de baixo. E apontou diretamente para a casinha escura. A primeira vez que me aproximei de verdade do lugar foi umas 3 semanas depois da visita do Benedito. A curiosidade de um menino de 11 anos é mais forte que o medo, até certo ponto. De tarde, com o sol alto, a casinha parecia inofensiva, apenas abandonada. O mato crescia alto no caminho. As janelas eram quadrados escuros, algumas com vidros quebrados. A porta de madeira, grossa, estava fechada, mas não tinha cadeado. Sentei uma coragem que não tinha e dei a volta. Num cômodo dos fundos, que devia ter sido a cozinha, havia uma janela com o peitoril baixo. Olhando para dentro, conseguia ver a poeira dançando nos raios de sol.
E, em cima de uma mesa desmontada, um objeto que fez meu sangue parar por um segundo. Um rádio antigo, de madeira escura, com um mostrador circular e um alto-falante de tecido. Era idêntico ao que minha avó tinha na cidade. Ele estava claramente empoeirado, desconectado, e sobre ele, uma camada espessa de teias de aranha brilhava ao sol. Não havia tomada perto. Não havia fios. Saí de lá correndo, sem fôlego, o coração batendo na garganta. Contei para meus pais. Meu pai foi até lá no mesmo dia, com uma lanterna, mesmo sendo dia claro. Ele voltou pálido. Tenho rádio, confirmou, a voz contida. E tá cheio de pó. Ninguém mexeu naquilo faz meses, talvez anos. Naquela noite, a música tocou como sempre. Meu pai não aguentou. Pegou uma lanterna mais potente e disse que ia até lá, ver se não era algum sem-teto, algum trabalhador que usava o lugar. Minha mãe protestou, mas ele foi. Eu vi da minha janela o feixe de luz cortando a escuridão até a casinha. Vi ele parar diante da porta. Vi a luz se mover pelas janelas. E, durante todo o tempo que ele esteve lá, investigando, a música continuou vindo, clara e ininterrupta, da direção daquela casa. Ela não parou nem por um segundo. Meu pai voltou 20 minutos depois, a respiração ofegante, o rosto uma máscara de confusão e terror. Não tem ninguém, ele sussurrou na sala, as mãos trêmulas acendendo um cigarro. A porta estava travada por dentro com uma madeira. Tive que arrombar o cadeado enferrujado da parte de fora, que ainda estava lá. O rádio está na mesa. Desligado. Frio. A pilha de poeira em cima dele não foi mexida. Ele olhou para nós. E a música estava tocando dentro da casa. Eu ouvia. Mas quando eu entrei, silêncio total. Foi a primeira vez que entendi que estávamos lidando com algo que não era um vizinho excêntrico, nem um animal, nem um defeito na nossa cabeça. Era uma regra do lugar. Às 10 da noite, o rádio da dona Marlene tocava. Poto. Independente de lógica, de eletricidade, de presença humana. Depois daquela noite, um novo elemento entrou na nossa rotina, o silêncio que antecedia as 10. Nós nos preparávamos para isso. Parávamos o que estávamos fazendo. Ficávamos na sala, ouvindo o tic-tac do relógio, esperando. E então, a estática. Era um terror solene, resignado. Começamos a notar outros detalhes. A luz fraca de um lampião, às vezes, vista na janela de trás da casinha, ao anoitecer. Nenhum de nós comentava. Meu pai, num ato desesperado, chegou a pedir a um eletricista da cidade para verificar se havia alguma fiação clandestina. Não havia. O homem olhou para o rádio empoeirado e disse, cuspindo no chão de terra, isso aí não toca faz uma era, patrão. Pagamos a ele $50 e ele foi embora rápido, sem querer café. Minha mãe começou a deixar pequenas oferendas no muro que separava nossas terras do caminho para a casinha. Um pouco de café fresco, uma flor do jardim. Não era por devoção, eu acho. Era por uma trégua. Uma gentileza para algo que não entendíamos. E por um tempo, parecia funcionar. A música vinha, mas era só isso. Até o inverno do meu 13º ano, quando as coisas mudaram. Foi quando a dona Marlene começou a assistir TV. O inverno naquela região é seco e frio. A neblina descia do morro e ficava estacionada no vale até quase o meio-dia, engolindo a casinha da dona Marlene por completo. O silêncio ficava mais denso, abafado. Foi numa dessas manhãs enevoadas que meu pai viu a primeira fumaça. Um filete fino, cinza, subindo da chaminé de tijolos da casinha. Ele congelou no meio do pasto, com um balde de milho na mão para os galináceos. Me chamou com um assobio baixo. Daniel. Olha. Apontei. O coração pareceu subir até a boca. Alguém tinha acendido um fogo lá. Alguém estava dentro. A neblina e a distância davam à cena uma qualidade real, de pintura. Meu pai decidiu não ir até lá. Se for alguém precisando de abrigo, que fique. Não vamos criar caso, ele disse, mas o resto do dia ele passou vigiando, discreto, da janela da sala. A noite chegou, a neblina voltou mais forte. Às 10 em ponto, a estática rompeu o muro de algodão úmido que era a névoa. A música começou. Mas, junto dela, veio um novo som. Um som baixo, constante, que até então o ruído do rádio talvez encobrisse, o murmurinho abafado de vozes. O som de uma televisão. Não dava para distinguir o que era dito, mas era o ritmo característico, um diálogo, uma risada de plateia, o repique de uma trilha sonora dramática. Era vindo do mesmo lugar. Do mesmo cômodo, parecia.
Minha mãe cobriu o rosto com as mãos. Ela não está sozinha, sussurrou. Tem alguém assistindo TV com ela. Essa ideia, de que poderia haver mais de uma presença ali, foi de algum modo 100 vezes pior. A escuridão lá fora não era mais vazia, ela estava habitada. Por quantos? No dia seguinte, meu pai não aguentou. Pegou seu facão, pediu para eu ficar em casa com minha mãe, e marchou morro abaixo. Eu desobedeci. Segui ele de longe, escondido atrás das árvores de eucalipto. Vi ele chegar perto da casinha. A porta que ele tinha arrombado antes agora estava, simplesmente fechada. Não consertada, mas fechada, como se a madeira tivesse se recolocado. Ele parou, hesitou. Então deu a volta para olhar pela janela da cozinha. Ele ficou parado olhando para dentro por um tempo que pareceu uma eternidade. Então, seus ombros, que estavam tensionados, afundaram. Ele se afastou da janela devagar, com uma expressão de profunda confusão no rosto. Não parecia assustado, mas perdido, como um homem que recebeu uma resposta que não faz sentido algum. Na volta, ele não me repreendeu por tê-lo seguido. Caminhamos em silêncio até a casa. Só dentro de casa, com a porta fechada, ele falou, olhando para as mãos sujas de terra. O rádio ainda está lá. Empoeirado. A mesa ao lado dele, tem marcas retangulares na poeira. Como se alguém tivesse tirado um objeto dali a pouco. Ele fez uma pausa. E na frente da lareira, que está fria e cheia de cinzas velhas, tem duas cadeiras. Duas. Uma de frente para a lareira, outra de lado, como se estivesse acompanhando. A rotina se estabeleceu novamente, mas numa clave mais aguda de terror. Agora eram dois sons, o rádio e a TV. Às vezes, a TV parecia mudar de canal, o ruído mudava, um jingle de comercial antigo surgia por alguns segundos. Outras noites, o rádio predominava. Comecei a ter pesadelos. Não pesadelos com figuras monstruosas, mas com situações absurdamente cotidianas e por isso mesmo mais angustiantes. Sonhava que estava na nossa cozinha, tomando café, e do outro lado da mesa, na cadeira vazia, o café na xícara esfriava sozinho, e uma voz baixa da TV da Dona Marlene comentava sobre o meu dia, sobre coisas que eu tinha feito e que ninguém mais sabia. Meus pais começaram a discutir em sussurros furiosos à noite, depois que eu dormia. Temos que sair daqui, ouvi minha mãe dizer, a voz estrangulada pelo choro. Não podemos viver assim. O que isso está fazendo com o Daniel? Meu pai respondia, exausto, com $40.000 enterrados nessa terra? Vender para quem, Helena? Quem vai comprar uma terra com isso? A gente conta, e vira lenda. O valor vai a zero. Foi quando começou a fase dos espelhos. Ou melhor, da falta deles. Minha mãe tinha um espelho oval bonito, com moldura de madeira, no corredor. Uma manhã, ela achou ele virado para a parede. Pensou que fosse eu, brincando. Eu jurei que não. Dias depois, foi o espelho do banheiro social, encontrado debaixo da pia, envolto em uma toalha, como se alguém quisesse escondê-lo, não quebrá-lo. Meu pai, pragmático, instalou uma fechadura simples na porta de casa. Nós éramos os únicos com chave. Até que uma tarde, voltando de pegar as galinhas que tinham fugido para perto da cerca divisória, vi algo que me fez gelar. Na janela do quarto principal da casinha da Dona Marlene, um quarto que sempre parecerá ter os vidros opacos de sujeira, uma área circular tinha sido limpa. E atrás do vidro, refletindo o céu cor-de-rosa do entardecer, não estava o interior escuro do cômodo. Estava uma imagem clara, nítida, impossível, o reflexo da nossa casa. Da nossa varanda. E, na varanda, sentado na cadeira de balanço, estava uma silhueta escura, parada. Olhando para a casinha. Para mim. Eu corri para casa, aos tropeços. Meu pai estava na varanda, consertando uma cerca de arame. A cadeira de balanço estava vazia, encostada na parede. Pai, você estava sentado aí agora há pouco? Ele olhou para a cadeira, depois para mim. Não. Tô aqui o dia todo. Por quê? Não contei. Como contar? A imagem não era um reflexo real, era impossível. A física não permitia. A menos que aquele não fosse um reflexo no sentido comum, mas uma visão, um recado. Ela não estava olhando para fora da casinha. Ela estava, de dentro da casa dela, de alguma forma, olhando para dentro da nossa. A tensão escalou para um ponto insustentável. Meus pais pararam de falar sobre o assunto entre si e comigo. Viver virou uma performance de normalidade. Como foi a escola? Tudo bem. O rádio tocou forte hoje à noite, hein?
Deve ser festa na cidade. Nós mentíamos para nós mesmos, em alto e bom som. A insanidade era sussurrar a verdade. O clímax veio no verão, durante uma das tempestades secas que só trazem raios e trovões, sem uma gota de chuva. O céu ficou verde escuro, os ventos uivavam. A energia caiu, é claro. Ficamos às cegas, apenas com a luz trêmula de uma vela na mesa da sala. E, na escuridão total lá fora, pontualmente às 10, o impossível aconteceu, a estática do rádio começou. Mais fraca, alimentada por nada. E então, a marchinha. E o som da TV. Tudo ao mesmo tempo, vindo daquela casa sem energia, em meio a um apagão geral. Foi demais. Meu pai se levantou, com os olhos injetados. Pegou o machado que estava na lenha. Chega, ele rosnou, para si mesmo. Minha mãe tentou segurá-lo, mas ele saiu desabalado para a noite, engolido pela escuridão e pelo vento. Os raios iluminavam o caminho de forma estroboscópica, congelando imagens. Meu pai correndo, a casinha, a porta. Minha mãe e eu ficamos na varanda, enregelados, olhando. Vimos a luz fraca de uma lanterna, ele tinha levado, se mover dentro da casinha. Vimos pelas janelas. E então, vimos algo que não consigo explicar até hoje. A luz da lanterna parou no centro da sala. E então, outra luz acendeu na casa. Uma luz amarela, quente, tremeluzente, como a de um lampião ou de uma lareira. Ela não vinha de uma janela só. Ela encheu toda a casinha por dentro, como se a casa toda tivesse sido inflamada por uma chama suave. A música do rádio e o som da TV cessaram de uma vez. Silêncio total, exceto pelo vento. A luz amarela permaneceu acesa por cerca de 1 minuto. E então, lentamente, como um respiro que se apaga, ela diminuiu, até sumir por completo. A escuridão reclamou a casinha. Meu pai saiu de lá correndo. Ele voltou para casa ofegante, encharcado, o machado ainda na mão, mas os olhos eram os de um menino perdido. Ele não disse uma palavra naquela noite. Foi direto para o quarto e trancou a porta. Só na manhã seguinte, com o sol brilhando como se nada tivesse acontecido, ele nos contou, com uma voz plana e sem vida, o que viu. Meu pai só falou no dia seguinte, após o café. Ele parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. As palavras saíam lentas, pesadas, como se fossem de chumbo. Quando entrei, ele começou, olhando fixamente para a xícara vazia. Não estava escuro. A luz era como a de um fim de tarde dentro de uma sala. Quente. Vinha de toda parte, das paredes, do chão. Não doía os olhos. Ele fez uma pausa longa. O rádio estava na mesa. A poeira tinha sumido. Ele estava ligado, o mostrador iluminado num verde fraco, mas não saía som algum. E na frente da lareira, as 2 cadeiras. Ele engoliu seco. Na cadeira de frente para a lareira, sentada, estava uma senhora. Cabelos grisalhos presos num coque, vestido simples. Ela olhava para as chamas que não queimavam, era só aquela luz dourada e parada. Na cadeira ao lado, estava vazia. Mas não vazia. Era como se alguém tivesse acabado de se levantar. A almofada ainda estava afundada. E havia um copo baixo no chão ao lado da perna da cadeira, com um resto de líquido escuro. Café frio. Minha mãe segurava a mesa com as 2 mãos, os nós dos dedos brancos. O vento da manhã balançava a cortina, projetando sombras que pareciam mãos se arrastando no chão de cimento queimado. E a senhora, a dona Marlene, eu presumo, ela virou o rosto e olhou para mim. Meu pai tremeu, um tremor profundo que vinha das costas. Ela não estava assustada. Nem brava. Estava, tranquila. Como se eu fosse um vizinho que tivesse chegado para um café em um dia qualquer. Ela sorriu, um sorriso pequeno, sem mostrar os dentes, e fez um gesto sutil com a cabeça em direção à cadeira vazia ao lado dela. Um convite. E então, ela fez algo que me fez querer gritar. Ela baixou os olhos para o chão, perto da cadeira vazia, e fez um leve movimento com a mão direita, para baixo, 2 vezes. O gesto universal de acalme-se, fique quieto. Ela estava acalmando alguém. Alguém sentado ali que eu não via, e que talvez tivesse ficado agitado com minha invasão. O ar da nossa cozinha pareceu ser sugado para fora. Eu conseguia ouvir o zumbido da geladeira, o som infinitamente mais alto do que deveria ser. Eu balancei a cabeça. Não consegui me mover. As pernas eram de pedra. E então, eu senti. Não foi um som, nem uma visão. Foi uma pressão no ar, uma mudança na qualidade daquela luz amarela.
Como se mais pessoas tivessem entrado no cômodo, vindo das outras partes da casa. Não dava para vê-las, mas dava para sentir o peso delas, a atenção delas voltada para mim. O ar ficou mais denso, mais habitado. E eu ouvi. Não com os ouvidos, mas dentro da cabeça, como um pensamento que não era meu. Um sussurro baixo, de vozes sobrepostas, os metais desafinados da marchinha, o diálogo rouco da novela, e um terceiro som, um murmúrio constante de conversa íntima, de fofoca doméstica. Era como ouvir uma casa cheia de gente do outro lado de uma porta grossa. A casa dela estava cheia. Só que não dava para ver ninguém. Só ela. E a cadeira que não estava vazia, e agora aquela presença que ela acalmava parecia estar se voltando para mim. Minha mãe soltou um gemido baixo, involuntário. Meu pai fechou os olhos, como se tentasse bloquear a visão que estava dentro das pálpebras. A dona Marlene então olhou para a porta, depois para mim de novo. O olhar dela mudou. A tranquilidade deu lugar a uma expressão clara, firme. Não era raiva. Era urgência. Era hora de eu ir embora. A visita à interrupção tinha terminado. A luz começou a diminuir, não uniformemente, mas começando pelos cantos, como um véu escuro sendo puxado sobre a sala. E a última coisa que vi, antes de tudo ficar preto como breu e eu me virar para correr, tropeçando no batente da porta, foi ela se virando de volta para a lareira, e inclinando a cabeça levemente para o lado, como se escutasse atentamente alguém na cadeira ao lado falando com ela. E eu juro que a almofada da cadeira vazia se comprimiu um pouco mais, como se o peso do invisível tivesse se recostado. Ninguém falou nada por um longo tempo. A explicação não explicava nada. Só aprofundava o buraco, cavando um abismo onde antes era só um buraco no quintal. Mas algo mudou depois daquela noite, de forma definitiva. O rádio nunca mais tocou. A TV nunca mais sussurrou. A casinha da dona Marlene retornou ao seu estado anterior, uma silhueta escura, silenciosa e inquestionavelmente morta contra um morro. A paz que tanto procuramos finalmente veio. Mas era uma paz doente, carregada, como o silêncio que vem após um grito abafado por um travesseiro. Meus pais nunca venderam a propriedade. Meu pai diz que, depois de um investimento de $40.000, era nosso sustento, e o gado estava se dando bem. Mas eu acho que, no fundo, ninguém queria espalhar o que aconteceu. Viraria história de bar, depois lenda, depois piada. E mais, havia uma dívida de respeito, ou talvez de medo puro. A dona Marlene, ou o que quer que habitasse aquele ritual diário, nos deu um sinal. Ela nos mostrou sua rotina, sua solidão povoada por fantasmas de hábitos, e depois, quando meu pai invadiu o espaço dela de forma tão violenta e desesperada, ela não retaliou. Não houve maldição, nem doença, nem má sorte. Apenas um pedido, com uma educação fúnebre e implacável, para que nos retirássemos. Foi um acordo tácito, selado no silêncio. Nós pararíamos de perturbar, de observar, de tentar entender, e eles parariam de se fazer ouvir. O contrato era de mútua ignorância. Anos depois, quando eu me mudei para Belo Horizonte para estudar, a sensação crônica de estar sendo observado, de ter sempre um canto do olho ocupado pelaquela casa no morro, lentamente se dissipou. Mas algumas coisas ficaram entranhadas na carne. Até hoje, se eu ouço uma marchinha de carnaval tocar distante, no mercado ou vinda do carro de um vizinho, um calafrio sobe minha espinha e meu estômago se contrai. E eu nunca, em hipótese alguma, deixo um espelho virado para a parede. Se acho um assim, viro de volta imediatamente, com um aperto no peito que vai muito além da racionalidade. Não por medo de ver algo refletido, mas por um pavor irracional e profundo de estar privando alguém, em algum lugar, de ver o que eles precisam ver, de vigiar o que lhes cabe vigiar. É um medo de quebrar regras que nem conheço. A última vez que estive na propriedade, o ano passado, a casinha da dona Marlene finalmente estava desmoronando. Parte do telhado havia caído sobre a sala. A taipa estava voltando a ser barro. A natureza reconquistava o espaço com uma indiferença verde e vital. Fui até o muro, ao entardecer, e olhei por um tempo longo. Não senti medo. Senti uma pena profunda e estranha, a mesma que se sente ao encontrar um brinquedo muito velho e querido no sótão. E, talvez fruto da imaginação de um adulto que carrega a sombra de uma criança assustada, juro que por um segundo, na janela escura e empenada do que foi a sala, vi o breve reflexo de uma luz amarela e parada, não de um lampião, mas da memória de um se acendendo e depois se apagando, como um piscar de olhos lento e cansado. Um hábito que persistia, como um tique nervoso de uma casa que já não tinha nervos.
Um eco de rotina teimando em não ser totalmente esquecido. Eu virei as costas e voltei para nossa casa. A noite em Minas Gerais cai rápido e quieta, engolindo os contornos das coisas. E no silêncio absoluto que veio a seguir, sentado na varanda, prestei atenção com todo o meu corpo. Nada. Apenas o vento cantando no eucalipto, o coachar de um sapo no riacho. E então, bem no fundo, quase imperceptível, veio a sensação, apenas a sensação, um arrepio na nuca de que do outro lado do vale, na escuridão onde a casinha já era só uma sombra entre sombras, alguém também estava sentado. Alguém também estava escutando. Não por malícia, nem por saudade. Apenas por hábito. E talvez, esse seja o verdadeiro terror. Saber que alguns hábitos são maiores do que a vida e a morte, e que, às vezes, nos tornamos, sem querer, parte do ritual de algo que nunca nos pertenceu.